são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão, mas como uma veste, como roupa os mudarás, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Pai, essa é a tua palavra, e nós colocamos, ó Pai, diante do Senhor, pedindo que, muito mais do que um discurso bem elaborado, Senhor, mas que o teu Espírito Santo possa trazer a compreensão, o entendimento daquilo que será falado. Ministra, Pai, aos nossos corações, ministra nas nossas vidas, Senhor. Ó Pai, que a tua palavra nessa noite possa trazer transformação sobre as nossas vidas. Nós não queremos sair daqui da mesma forma que nós entramos, mas queremos sair completamente transformados pelo poder da tua palavra. Deus, que eu seja tão somente um instrumento usado conforme a tua vontade, e a glória, a honra e o louvor sejam sempre do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, o tema da mensagem hoje é imutável. A maioria de nós cristãos, nós até afirmamos que Deus, o nosso Deus é um Deus imutável. No nosso discurso, quando vamos evangelizar, falar com as pessoas a respeito de Deus, a respeito de Jesus, quando nós vamos pregar, ou até mesmo para validar as nossas afirmações, nós dizemos que Deus é imutável. Nós dizemos que Deus, Ele é fiel às suas promessas. E acabaram de abrir um arquivo no computador. Mas na vida prática, será que realmente nós cremos em um Deus imutável? Ser imutável é não estar sujeito a mudanças. É a imutabilidade. Eu tive que treinar essa palavra para conseguir falar. E não vou repetir. Isso que eu acabei de falar é um atributo de Deus. Gruden define a imutabilidade afirmando que Ele é imutável no seu ser, nas suas perfeições, nos seus propósitos e nas suas promessas. A definição correta dos atributos de Deus nos faz entender melhor as Escrituras e a vontade de Deus para as nossas vidas. Conhecer os atributos de Deus nos torna mais próximos dEle e, consequentemente, nos traz uma maturidade espiritual para que a gente possa aplicar a nossa vida prática, tornando ela melhor. Então, entendendo os propósitos de um Deus imutável, nós conseguimos administrar melhor as coisas que mudam. Nós conseguimos entender melhor o contexto em que estamos inseridos e aplicamos a nossa fé a uma forma que responda às nossas expectativas. Meu irmão, uma coisa é certa, a vida é cheia de mudanças. Isso é fato. A vida é cheia de mudanças. Por mim, se eu fosse falar pela minha cabeça, por aquilo que eu queria, aquilo que eu gostaria, eu sempre fui uma pessoa de hábitos rotineiros. Eu sou o tipo de cara que, se eu corto o cabelo num lugar e eu gosto, eu vou cortar cabelo com aquela pessoa pela eternidade. E ter que mudar de salão para cortar o cabelo me dá certo desespero. Eu sou o tipo de pessoa que eu pensava assim: eu estou na minha terra, eu cresci aqui, eu vou viver aqui, e eu não vou sair daqui, pois não há lugar melhor que BH. Já dizia o hino, né?
nunca gostei de mudança. E, no entanto, o que Deus mais fez na minha vida nos últimos anos foram mudanças. Gente, em Belo Horizonte eu morei por 19 anos na mesma casa. Casei e morei mais uma pancada de tempo na outra. Aqui no Rio Grande do Sul, eu lá vou para a 9ª ou 10ª mudança de casa. Quando eu fui para essa casa que eu estou morando agora, eu falei, eu não mudo mais, cansei, vou sossegar. Minha casa alagou 4 vezes esse ano. Já estamos olhando outro lugar. As mudanças, elas são constantes na nossa vida. Constantes. A gente muda de roupa, graças a Deus. Glória a Deus por isso. Você que está aí orando e pedindo a Deus por isso, já levanta a mão e recebe a palavra aí pentecostal. A gente muda de carro. Eita glória! Teu carro andou, você viu? Mudaram o seu carro de lugar. Você também que está querendo, igual a gente está querendo, a gente muda de casa. Recebe aí e vaza. Nós mudamos de amizades. Nós mudamos de ideia. Tudo que nós conhecemos também muda. As circunstâncias mudam. Tudo à nossa volta está em constante mudança. Existem mudanças que nós notamos, mas existem mudanças que nós não notamos. Por exemplo, de novo aí, os pentecostais ficam espertos na pregação hoje. Se a gente muda, se você compra um carro novo, seus amigos, sua família, as pessoas próximas, elas vão notar. Você estava andando com um carrinho ali, velho e tudo, e chega com um carro zero. O povo vai notar. Estou suando tanto assim, Jesus. Obrigado. O povo vai notar. Agora, quando a esposa vai no salão e corta 0,75 milímetros do cabelo, o marido não nota. E dá uma ferida de alma na esposa porque não notou. Isso acaba virando uma batalha campal em casa. A questão é que mesmo que sejamos aquelas pessoas que não gostam de mudanças, que gostam de tudo exatamente como está, nós não podemos negar que tudo à nossa volta está em constante mudança. Está em constante mudança. Mas existe, meu irmão, uma verdade absoluta. Existe uma verdade imutável, inabalável. E mesmo essa verdade sendo imutável, muitos de nós caminhamos como se essa verdade não prevalecesse. Que verdade é essa? Essa verdade ela está escrita em Hebreus capítulo 13, no verso 8. Está ali, Olha o que o texto diz. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e será para sempre. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Jesus é eterno e Ele nunca muda. Jesus pode agir de muitas formas diferentes, mas Ele não se contradiz.
nem muda quem Ele é. Ele é sempre consistente. Nós podemos confiar em Jesus todos os dias. Todos os dias. Abra sua Bíblia no Salmo 145, no verso 9. Salmo 145, no verso 9. Diz assim o texto: o Senhor é bom para todos, e as suas obras, as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para fazer saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno, e o teu domínio dura em todas as gerações. Hebreus capítulo 1, no verso 10. Hebreus capítulo 1, verso 10. Diz assim: e tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão, e como um manto os enrolarás e serão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. O contexto do Salmo 102, que aparece em Hebreus, indica claramente que o Senhor é aquele que haveria de vir para Israel e as nações. Este salmo está se referindo a Jesus, o único que veio em carne. O texto diz que o universo vai perecer, mas o Senhor permanecerá para sempre. O universo vai mudar, mas Jesus permanece o mesmo. Quando nós entendemos que Deus é um ser imutável, que um dos seus atributos é a imutabilidade, nós entendemos também que todos os demais atributos de Deus não sofrem alteração. E aí nós podemos plenamente confiar nele, confiar no seu amor, na sua bondade, na sua misericórdia, no seu zelo, na sua onipotência, na sua perfeição, na sua beleza, e em todos os demais atributos, plenamente convictos de que nem sequer um deles pode ser transformado. Se nós não entendemos e não cremos na imutabilidade, também não podemos crer ele ser imutável em seus atributos. Não conseguiríamos crer que Deus é firme em seus propósitos. Se nós não cremos que Deus não muda, que Ele é imutável, como que nós vamos crer que a palavra que Ele liberou sobre a nossa vida vai se cumprir? Porque, meu irmão, você pode olhar para as circunstâncias à sua volta, você pode olhar para tudo que está à tua volta, tudo indica que a palavra que Deus liberou sobre você não vai se cumprir. Só que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós precisamos crer que Deus é firme nos seus propósitos, Ele é firme na sua promessa, Ele é firme na tua palavra. Números capítulo 23, verso 19. Números 23, verso 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem, Ele abençoou, não o posso revogar. Se Ele diz que nos amou, meu irmão, Ele continuará nos amando.
Mesmo que tenha momentos na sua vida, ao qual você possa estar passando, e que tudo à sua volta diga: Deus te abandonou. Tudo à tua volta diga: Deus não te ama. Ele tem coisa mais importante para se preocupar do que com você. Se Ele falou que ama, Ele te ama. Ele não nos deixará de amar por causa das nossas ações. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Deus amou a criação. Deus amou a todos. Nós precisamos entender isso, irmão. Porque quando nós lemos que a Bíblia diz que Deus amou o mundo, nós não podemos pegar este amou o mundo e trazer ele para dentro do nosso contexto. Deus amou o mundo aqui, os crentes, os que estão congregando, os que estão na igreja. Não, meu irmão, Deus amou sim você, Deus amou sim a sua família, mas Deus também amou aqueles que estão lá fora. Deus amou o mundo, Ele amou a todos. A todos. Nós não podemos dizer que Deus não ama certo tipo de pessoa, porque Ele ama. Mas Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer em Jesus, reconhecê-lo como Senhor e Salvador, nos concede a vida eterna. Mas o amor de Deus, até quem não crê em Deus, Ele ama. Isso não muda. Isso é imutável. Ele amou a todos. Ele amou a todos. E deu o seu Filho para todos. Mas os que creem têm a vida eterna. Então, se Ele falou que ama, Ele ama. Ele vai cuidar. Se Ele falou: eu vou cuidar de você, Ele vai cuidar. Se Ele prometeu, Ele de fato Ele vai cumprir. Porque, meu irmão, se Deus não é imutável, Ele se torna corruptível em todos os seus atributos. Tiago, capítulo 1, no verso 17, diz o seguinte, Tiago, capítulo 1, no verso 17: toda boa dádiva e todo dom perfeito são de lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Infelizmente o mundo, por não entender corretamente a imutabilidade de Deus, tem proposto uma teologia deficiente, onde apresentar-se o Deus soberano, criador e sustentador de todas as coisas, eles apresentam como um sujeito, como um Deus que está sujeito ao tempo e à história. Ou seja, um Deus sujeito aos homens e à sua vontade. E através desse pensamento propagado, surgem heresias, erros doutrinários, erros que muitas vezes tentamos aplicar à nossa vida, à nossa prática, na ilusão do que pode dar certo. Se Deus não muda em seu caráter, nos seus propósitos, nas suas promessas, por que sempre tentamos mudar Deus e a sua palavra conforme as mudanças temporais? Ah, mudou a circunstância. Uma frase que o crente gosta de falar: mudaram os ventos, mudaram as estações. E como que fica o que Deus falou? Eu já contei algumas vezes isso, e virou, infelizmente, piada. Eu recordo uma vez que um pastor, há um tempo, chegou aqui na igreja, se apresentou, e ele falou assim: olha, Deus me deu uma direção, de eu congregar aqui nesta igreja. Eu falei: amém, irmão, Deus te deu essa direção? Deu. Amém.
Então vem caminhar com a gente. Passou, acho que 1 mês ou 2 meses, esse pastor me procurou. Olha, Deus me deu uma direção de eu voltar para o meu antigo ministério. Eu falei, tá, Deus falou? Sim, Deus te abençoe. E ele voltou para o antigo ministério. Passou 2 semanas. Pastor, Deus mandou voltar para cá. Irmão, tem hora que nós cremos num Deus que parece que está com uma crise de bipolaridade. Está com uma crise naquilo que ele fala, não sabe se é isso ou se é aquilo. Olha, eu vou te abençoar, mas talvez não tanto. Sabe igual o horóscopo que você lê todo dia? Vamos pegar os crentes místicos aqui. O horóscopo é a coisa mais engraçada, né? O seu dia hoje, você vai ter uma grande vitória, mas pode ser que tudo dê errado. E tem muito crente caminhando assim, mano. Deus dá a palavra, Deus dá o propósito, Deus dá o direcionamento. Ele recebe aquela palavra, ele fica avivado, ele fica enlouquecido, ensandecido no fogo do Espírito, mas acha que a coisa é no estalar de dedos. Como aquilo que Deus falou não acontece na hora, a primeira coisa que a gente tenta fazer é o quê? Vamos tentar dar um jeitinho. Abraão, te farei pai de multidões. Está demorando, né? Estou ficando velho. Vamos dar um jeitinho? A gente tem essa tendência. Vamos ajudar Deus. Deus está precisando de ajuda. A segunda tendência é: não vai acontecer. Vou fazer outra coisa porque não vai acontecer isso. E nós caminhamos numa fé, crendo num Deus que parece que muda de opinião toda hora. Mudou de opinião. E não é assim, mano. O nosso Deus não está sujeito ao tempo e à história. A Bíblia fala aqui de eternidade, e em eternidade Ele é Deus. Ele não está sujeito ao tempo. Ele não está sujeito ao tempo, irmão. De eternidade em eternidade Ele é Deus. O Salmo 103 diz que as misericórdias do Senhor, elas são de eternidade em eternidade sobre os que temem. Deus é imutável, Ele não muda. Ele se revela a nós, nos mostrando a sua vontade. Crer num Deus imutável nos faz confiar nas suas promessas. Por quê? Por mais que demore, por mais que o tempo passe, por mais que as circunstâncias sejam contrárias, eu creio no que Deus falou. Se Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Porque Ele não muda. Nós perseveramos em meio às tempestades. Nos faz lutar em meio às adversidades. Não porque nós sentimos a presença de Deus, porque também tem isso, né, irmão? Você conhece essa espécie de crente? O crente sensitivo? Estou sentindo que, meu irmão, a presença de Deus, você pode sentir ela, sim ou não?
Mas o fato de você estar sentindo ou não indica que Deus está ali? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Se eu subir o mais alto céu, ou fazer a minha cama no inferno, até ali a tua presença estará comigo. Salmo 139. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A presença do Senhor, meu querido, você pode sentir? Pode, e é gostoso demais, mas antes de você se preocupar em sentir, você tem que se preocupar em saber que Ele está. Que Ele está. Sabe aquelas situações que a gente passa, em que a gente fala assim, eu não estou sentindo Deus aqui? Meu irmão, tudo bem você não estar sentindo Deus ali, mas Ele está. Mas Ele está. Nós precisamos saber que Ele está. Por que que nós cremos? Nós cremos porque nós sabemos. A fé, irmão, ela não é burra. A fé cristã, ela não é burra. A fé cristã, meu irmão, não é, você não vira uma pessoa alienada. Tem gente que acha que se tornar crente é se tornar alienado. Não. A fé, ela é inteligente. Ela é inteligente, irmão. Por que que a gente crê? Porque nós cremos e nós sabemos que existe um Deus que prometeu e é fiel para cumprir. Ele é fiel. Amém, gente? Vocês estão vivos ou estão derretendo? Eu estou quase derretendo aqui. Talvez, irmão, a sensação que você tenha é de que todo esse discurso de que Deus não muda é um belo discurso. Mas há muito tempo você não ouve a voz do Senhor. Há muito tempo você tem se sentido sozinho. Estou sozinho, eu não sei. Eu entendi esse negócio de sentir, mas a sensação que eu tenho é que eu estou sozinho, que Deus me abandonou. Ou é só eu que já senti isso? Só eu? Alguém ora por mim, pelo amor de Deus, então. Está louco. A sensação de que você foi abandonado, que Deus não está nem aí para você. Aquele momento em que todos os seus amigos, todas as pessoas parecem que somem do mapa e que você está sozinho. E aí você vai recorrer a Deus, você ora e não ouve nada. E não tem uma direção, não tem uma palavra, não tem nada. Aí você vai olhar para os irmãos com menos tempo de crente que você, talvez até um novo convertido, você vai conversar e ele fala, nossa, Deus fez isso essa semana, nossa, Deus falou comigo isso essa semana, nossa, aconteceu isso aqui, Deus operou. E aí você fica assim, poxa, mas e eu? Pô Deus, você estava ocupado com ele essa semana, né? Quando nós não entendemos que Deus é imutável, nós deixamos isso aflorar na nossa vida e reinar em nós. Mas se você entende que Ele não muda, Ele não tem variação, Ele é o mesmo, Ele é o mesmo. Aí, meu irmão, você vai ter a seguinte certeza, e guarda esse texto que nós vamos ler agora, para os momentos de solidão. Isaías 49, verso 14.
Isaías 49, verso 14. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, o Senhor, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. As circunstâncias podem ser adversas, você pode não estar ouvindo, você pode não estar sentindo, mas Deus não se esqueceu de você. Ele falou, Ele vai fazer. Ele liberou, vai cumprir. Ele é fiel para cumprir a palavra. Ele é fiel para cumprir a palavra. O que nós precisamos é permanecer. E talvez essa seja a coisa mais difícil no meio cristão. Permanecer. Porque de alguma forma Deus nos alcança. Sim ou não? Tanto que você está sentado aqui. Deus te alcançou. A palavra dele tocou o teu coração. A palavra dele mexeu com algo dentro de você. Fez um rebuliço aí dentro. Mudou coisas que para você eram verdades absolutas. E ele colocou as verdades absolutas dele dentro de você. Então, de alguma forma, você foi alcançado. De alguma forma, você foi tocado. O problema é que a gente muda. A gente tem a tendência, nós temos a tendência de nos tornar autossuficientes. Nós temos a tendência de nos tornar, de querer colocar Deus como aquele que vai fazer as nossas vontades, aquilo que nós queremos. Se não for do nosso jeito, não está bom. Se não for como a gente quer, não adianta. Nós esquecemos de quem Ele é. A Bíblia fala que Ele é o oleiro e nós somos o vaso. A Bíblia fala, como o vaso nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó Israel. Como barro, aliás, eu falando o texto errado. A gente esquece. Então nós entregamos, reconhecemos Ele como Senhor e Salvador, e viemos ao primeiro amor, e aquela coisa, a gente está apaixonado por Jesus, mas ao invés de nós permanecermos neste amor, a gente se afasta. Não, mas eu vou à igreja. Oh, querido, a gente vem para a igreja, a gente vem para o culto, a gente passa esse calor absurdo para ouvir uma palavra, para estar em comunhão, porque isso é bíblico. Se reuniam nos templos, nas orações, no partir do pão. Atos 2. É bíblico, a igreja tem que se reunir, congregar. O crente, ele tem que congregar em uma igreja física. Mas a igreja física, o local aonde nós congregamos, é incapaz de transformar a nossa vida. A palavra pregada, sim.
E ainda tem uma outra situação. Porque você senta, a palavra é liberada. Amém? E você escolhe deixar ela transformar a sua vida ou não. Você escolhe. O pregador, o pastor que está liberando a palavra, ele não tem poder para mudar a sua vida. Ele pode te dar conselhos, mas o que transforma é a palavra de Deus. É palavra de Deus. E como eu falei, pastor, ele dá conselhos. Amém? Conselho. Agora, se você não aceitar a palavra que está sendo liberada, se você não deixar a palavra entrar no teu coração, fazer você pensar, meu irmão, culto de avivamento não é quando você sai rodando na unção do peão da casa própria. Culto de avivamento é quando você sai de cabeça baixa pensando, eu tenho que mudar. Eu estou todo errado, eu preciso mudar, cara. O que eu estou fazendo com a minha vida? Deus falou comigo algo, Deus me chamou, Ele me alcançou, e o que eu estou fazendo com isso? Eu estou jogando o que Deus liberou sobre mim pelo ralo abaixo. Permanecer, irmão, é a coisa mais difícil que tem. Tem hora que parece que nós estamos pregados na cruz com velcro. É ou não é? Rapidinho a gente desce da cruz. Rapidinho a ira vem, a raiva vem. É só alguém fazer o que você não quer, ou o que você não gosta. A raiva vem, a ira vem. É só alguém falar não para você. Aí a raiva vem. Qual foi o pecado da igreja de Éfeso? Uma igreja trabalhadora, fiel. Não gostava dos falsos profetas. Pode ler lá, Apocalipse capítulo 2. 2 ou 3, não sei. Está na Bíblia, depois você procura. 2, obrigado. E aí o Senhor diz para eles: tenho porém contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Ou seja, eles não permaneceram. Estavam mecânicos. Sabiam fazer a obra, sabiam cantar, sabiam pregar, sabiam fazer a obra social. Sabiam. Mas eles perderam o amor. Arrepende-te e volta onde caíste. Permanecer. Permanecer. Nosso Deus, Ele é imutável. Ele não muda. O que Ele falou para você, a palavra que Ele liberou sobre a sua vida, que você tem guardada no teu coração, e meu irmão, você tem, pode estar demorando para você, mas ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. O que Ele prometeu, o que Ele falou, Ele vai fazer. Permanece firme. Não desiste. Não desanima. Permaneça sob a palavra que Ele liberou. Quando Jesus fala com Pedro, Pedro,
vem para andar sobre as águas, enquanto Pedro permaneceu na palavra, ele andou sobre as águas. O texto diz que quando ele desvia o olhar e olha para as ondas e para o vento, ele afunda. Permanece olhando, permanece na palavra, olha para aquele que liberou ela, olha para ele. A circunstância, irmão, se nós estamos falando que Deus é imutável, Ele não vai estar acima das circunstâncias, querido. O que aconteceu com a igreja de vocês foi juízo de Deus. Sim, eu escutei isso de várias pessoas, várias crentes. E a resposta que nós demos, eu e a Alessandra, foi sim, juízo de Deus em nosso favor. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você, meu irmão, pode ter entrado aqui, pode ter olhado ali e visto destruição. Eu vejo o agir de Deus. Você pode olhar e falar, não tem jeito, eu vejo Deus operando. Porque a Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? Não tem quem se levante contra Deus. Não tem. Foram para um lugar menor, a igreja está acabando. Não, irmão, a igreja está começando. Está começando, irmão. Você está sentindo o calor, literalmente, do irmão. Todos juntos. Reconstruindo. Reconstruindo. Ontem, estava aqui uns 40 irmãos, não estava? Tinha mais? Eu falei com o Wagner, se tivesse me falado, a gente já fazia o culto ontem. Porque a gente veio, todo mundo que ajudou em algo até agora na obra, estava aqui, mais de 40 pessoas. Tem um momento de comunhão, de confraternização, de alegria. Quando nós entendemos a imutabilidade, que Deus não muda, irmão, e eu acho que eu já comentei isso, eu quero ressaltar isso de novo, o que aconteceu foi tragédia, e glória a Deus que ninguém se machucou. Mas quando eu cheguei aqui no dia seguinte, que a gente estava tentando descansar, mas não viemos, quando eu cheguei aqui no dia seguinte, e eu olhando as pessoas, todos os irmãos que estavam aqui fazendo alguma coisa, eu não via cara de tristeza, eu via sorriso no rosto. Aí eu tive a convicção, é tudo doido. Tudo doido. Eu não sei quem que me chamou de doido ontem aqui. Eu falei assim, tá, então olha a sua volta e me acha um normal. Não tem. Porque as coisas de Deus são loucura, irmão. São loucura. E nós estamos num tempo literalmente de reconstrução de algo que é nosso. Reconstrução. Em breve nós vamos ver essa igreja mais linda do que ela era. Mais linda do que ela era. Quando a gente fala aqui, tem a mensagem aqui de dízimo e oferta, às vezes você assim, de novo falar disso. Porque, irmão, a gente prefere ensinar e Deus tocar o teu coração do que fazer terror. Primeiro. Segundo, hoje, literalmente, toda a reforma da igreja, ela vai depender da sua fidelidade. O primeiro boleto do aluguel, após o que aconteceu, chegou, e eles cobraram só as taxas administrativas. Então, nós vamos fazer a reforma,
e está sendo abatido do aluguel. Então é a tua fidelidade, irmão, que vai fazer essa reforma. É a sua fidelidade. Por isso que eu falo que somos todos nós juntos que vamos reconstruir essa igreja. Todos nós. Deus não muda, irmão. Ele liberou uma palavra. Eu estou caminhando em cima dessa palavra. Até que Ele dê outra. Ele não me deu outra. O que Ele falou foi: continua o que eu te mandei fazer. Vamos continuar, irmão. Vamos continuar. Deus não muda. Pode se levantar o que for, a sua palavra permanece. Permanece, entenda isso, irmão. Toma isso para a sua vida. Pode se levantar o que for, a palavra que Deus liberou sobre você permanece. Amém? Vamos orar então, fica de pé do seu lugar. Fecha seus olhos, já vai orando aí. Meu irmão, se você está passando por essa situação, a prova do tempo, Deus liberou, e eu estou esperando em Deus. Coloque isso diante dele, comece a falar com ele. Se em algum momento na sua caminhada você chegou a desistir, a desanimar, pede perdão para Deus. Pede perdão para Ele. Mas feche os seus olhos. Se eu olhar para a gente aqui na frente, nós não vamos conseguir te oferecer nada. Mas se você olhar para Deus, irmão, olha para Ele. Fala com Ele.